Mateus capítulo 6, primeiro, depois Mateus 18. E ao longo do sermão, alguns outros textos serão lidos também. Diz assim a palavra do Senhor. Lembrando aos irmãos que talvez muitos pensem que Deus, ele começa a falar conosco no momento da pregação, no momento em que o pastor começa a falar. Isso não é verídico. O Senhor começa a falar ao lermos a palavra dele. Então, o sermão começa com a palavra, onde o Senhor já está falando. Já falou durante o culto, com as leituras, com os cânticos, brotando dos nossos corações como resposta de fé ao que nós lemos. E agora, de forma mais autoritativa, pela leitura da palavra e depois a exposição da palavra com aplicação. Disso se trata um sermão expositivo. Leitura, explicação do texto, entendimento do texto e a aplicação do texto. Então diz o seguinte, Mateus capítulo 6, verso 9. Portanto, Jesus dizendo, orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora vamos para Mateus 18. A partir do verso 21. 6. Diz o seguinte, então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? E aqui é interessante, meus irmãos, que o motivo de Pedro dizer ou sugerir esse número. Porque dentro do padrão religioso da época e dos fariseus, que eram os religiosos mais considerados da época, você poderia liberar perdão pelo mesmo pecado até 3 vezes. Até 3 vezes o mesmo pecado, segundo os padrões religiosos da época, poderiam ser perdoados. E quando Pedro pergunta sobre 7, Pedro já elevou de 3 para 7, já se sentindo muito espiritual. Estão entendendo o ponto? Quando Pedro fala até 7, Senhor, ele já tinha saído do padrão de 3, como quem diz, olha, eu estou entendendo. Estou entendendo o que o Senhor está ensinando para a gente, é até 7, não é? E Jesus vai responder. Jesus respondeu, não digo a você que perdoe até 7, mas até 70 vezes 7. Quem é bom de matemática aí? Ou seja, Jesus não está dizendo, porque quem é ruim de matemática faz teologia. Não sei se vocês sabiam disso. Mas não significa que você vai pegar um caderninho e vai riscar 990 vezes o mesmo pecado, e quando ele pecar, então, 991, acabou. Não é isso. Jesus está usando de um recurso no discurso dele, mas quer dizer infinitamente. O mesmo pecado, infinitamente. Verso 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos.
Não tendo ele, porém, com o que pagar, o patrão ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que ele possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Então você percebe a diferença de quanto o primeiro devia. Quem tem a versão NVT me parece que tem até um número mais claro. Não é isso? Como é que está na NVT? Ou na NVI? 100 dinheiros numa versão? 100 moedas de prata. E o primeiro que devia mais, quanto que era? 10 mil moedas. Né? Olha aí. Você devia muito, hein? Caramba. Yes. Então, verso 28. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então, o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. A mesma atitude que ele teve para com o servo dele, do qual ele devia quase que infinitamente mais, não é? Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. A ideia de toda a dívida aqui quer dizer que ele não sairia de lá até que o último centavo não fosse pago de alguma maneira. Né? Não tinha saída por bom comportamento, saidinha de Natal, Dia das Mães, não tinha isso não. Assim também o meu Pai, verso 35, que está no céu, fará com vocês. Olha só. Quando Jesus coloca assim, né? Fará com vocês. Parece que a gente vê Jesus apontando o dedo para nós. Fará com vocês. Se do íntimo, e é esse do íntimo que é Jesus na unha, nos confrontando e desafiando. No íntimo. Ou seja, não é um perdão pelo perdão. Não é o perdão do tipo, tá tudo bem. Eu seguro essa. Não é isso. Se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. O Senhor nos ajude. Podem assentar. Meus irmãos, esse é aquele tipo de sermão que eu não gostaria de estar aqui em cima. Comentava com alguns irmãos, hoje inclusive, vou pregar um texto sobre perdão, e parece que o Senhor, na mesma semana em que o texto sobre perdão vai ser exposto, é que o Senhor nos coloca mais desafios para perdoar. E como pregar, como expor um sermão desse,
se as coisas não tiverem sido resolvidas. Então percebam o perigo e o risco que é estar na posição que eu estou. De uma certa forma, todos nós seremos cobrados diante do Senhor no sentido de agirmos, vivermos, de fato, como discípulos, né? Temos visto isso até aqui, e toda a Escritura trabalha essa ideia de que existe uma responsabilidade pessoal de cada cristão na condução da sua vida diante do Senhor. No entanto, o texto sagrado, a palavra do Senhor, também diz que aqueles que são colocados por Deus como os pastores do rebanho serão mais cobrados. Por isso eu pedi muita misericórdia a Deus, pensando, o Senhor tinha que me provar justo essa semana. Talvez eu gostaria de estar aí como vocês, sentado, ouvindo alguém muito melhor do que eu. Enquanto trabalhava esse texto, na verdade, eu me imaginei, me percebi até mesmo muito mais à vontade, quem sabe sentado numa roda entre amigos e irmãos, ensinando e conversando sobre esse texto. Mas a questão é que, estando num púlpito, do púlpito, aquele que proclama a palavra, ele precisa se colocar como o arauto do Senhor. Ou seja, do púlpito é quase muito pouco percepções que me envolvam, né? Sabe quando a gente fala assim, olha, nós somos isso, nós estamos assim. É óbvio que é uma realidade, mas da palavra autoritativa do púlpito, da mesma forma vocês, que nós lemos no texto anterior, né? Jesus falando, esse apontamento faz com que o pregador ele precise se identificar com Deus. E que vocês entendam que é Deus nos chamando, sim, a certas práticas na vida, dentro da fé cristã. Mas para aquele que está aqui pregando, talvez seja muito mais difícil. Meus irmãos, estamos diante de um texto do qual eu precisei respirar fundo, contando com a graça de Deus, e entendendo que meu papel aqui é ser como um oráculo assertivo. E é óbvio que nunca é fácil, mas me parece que existem textos que são mais difíceis do que outros, né? Me parece que tem textos que são mais fáceis. Eu digo tudo isso, abrindo o sermão, fazendo essa introdução, eu digo tudo isso olhando para esse texto, olhando exegeticamente para esse texto e percebendo que esse é um dos textos mais simples da Bíblia. O que há de mais aqui? O que de fato eu posso trazer de diferente aqui? E de diferente, eu digo, sem invenção, não que a gente traga invenções, mas nós sempre, em vários textos aqui, às vezes descobrimos coisas que talvez nunca tínhamos visto, não é? Agora, estamos diante de um dos textos, se não for o texto mais simples, de um dos textos, exegeticamente falando, mais simples da vida, da Bíblia. E um texto tão simples que a sua própria prática também não exige nenhuma questão intelectual. Não há nada que, sabe, vocês não precisam conhecer nem grego, nem hebraico, nem latim.
Vocês não precisam conhecer ferramentas de interpretação bíblica para olhar para esse texto, está muito claro o que está dito aí. Concordam comigo? Me parece isso. Você não precisa ter nenhum diploma para conseguir compreender esse texto. Mas talvez seja por isso mesmo, meus irmãos, que esse texto acaba se tornando tão difícil. Por quê? Porque diante do Evangelho, diante do nascimento, vida, obra, morte, ressurreição do Senhor Jesus, diante de uma realidade em que o Senhor Jesus precisou cumprir tudo isso por conta da realidade humana, do nosso pecado, do nosso coração. Diante disso tudo, eis o texto, então, mais óbvio de todos. Mais óbvio. Mas, meus irmãos, vejam se vocês concordam comigo, que se trata de uma obviedade tão incômoda, que exige tanto do nosso coração. Um coração que ainda apresenta perfil egocêntrico. Talvez por isso, o texto tão simples, que é o desdobramento óbvio do próprio Evangelho, ao sermos confrontados com esse texto, a sermos colocados expostos a esse texto, esse texto chega ainda a corações de homens e mulheres que, mesmo tendo sido um dia, num momento do calendário divino, retirados do império das trevas, plantados, renascidos, revividos no reino do Filho do Amor, aprendendo dentro do novo reino de Cristo a viver agora como discípulo. Mas, já disse isso em vários momentos aqui, conversão não apaga a memória. O que a conversão faz é te libertar das amarras da carne, do mundo e do diabo, te dando tudo o que é necessário para que você tenha vida e piedade, entendendo piedade como virtude, entendendo virtude como santidade. O Evangelho faz isso. Mas, como eu havia dito no início, nós aprendemos nas Escrituras que temos responsabilidades nesse processo. E dentro dessas responsabilidades, somos expostos a essa realidade. Ainda, em momentos da minha vida, em momentos da sua vida, você tem toda a potencialidade, e eu não estou colocando isso apenas numa situação hipotética, eu estou dizendo que assim, isso acontece, de você se ver em situações em que o seu ego é tocado. Porque ainda, por causa dos traços do pecado, carregamos um coração com um perfil autocentrado. Um perfil que, vez por outra, tem uma necessidade, meus irmãos, incontrolável. E como eu senti isso por esses dias. De se defender. Ainda, mesmo retirados do império das trevas, plantados no reino. São momentos como esse que o próprio Jesus Cristo, do qual João Calvino dizia: Cristo governa a sua igreja, e Ele a governa, a ensina, a consola e a disciplina do púlpito. Em que, em momentos como esse, nós somos levados a reflexões profundas sobre quem nós ainda continuamos a ser e quem nós ainda não queremos abandonar. Uma necessidade incontrolável de se justificar. Meus irmãos, vocês querem me deixar desesperado. É quando você não reconhece o seu pecado, o seu erro.
e arrependido, confessa e deixa. Mas quando você entra numa de precisar se justificar, de precisar ficar se explicando do porquê o pecado, meu amigo, novamente o coração das trevas revelou sombras, ou, deixa eu colocar de uma maneira melhor, o coração renovado em Cristo revelou que ainda existem sombras, que em Cristo já não deveriam existir. E, meus irmãos, tudo isso por um motivo simples. Por que nos justificamos? Por que precisamos nos defender? Porque é mais fácil criar narrativas do que simplesmente pedir perdão ou dar o perdão. Porque no fim das contas, meus irmãos, nós não queremos ser maus. Nenhum de vocês quer ser mau. Nenhum de vocês quer ser visto como mau. O problema é que a gente esquece, e essa frase é espetacular. Infelizmente, sabe quando você repete tanto uma frase que você se apropria? Eu não sei mais quem é. Mas é uma frase com a seguinte ideia: só existem duas instituições das quais você, para poder entrar, precisa publicamente afirmar toda a sua maldade, dizer que você é muito mau. Só duas instituições: a máfia e a igreja. Não é possível você ser membro do corpo de Cristo se você publicamente não reconhecer que você não presta, que você é mau, que você ainda continua tentando se justificar, não somente diante dos homens, mas diante do próprio Deus, para tentar convencê-lo a deixá-lo entrar no seu reino. E o Senhor, através do Evangelho, está dizendo o seguinte: não, você não tem a menor condição. E é exatamente por você não ter a menor condição que o Filho precisou morrer no seu lugar, porque você não tinha condição. Mas, meus irmãos, nós ainda somos pessoas que não queremos que nos vejam como pessoas injustas, como pessoas más. Nós temos ainda uma necessidade insaciável de, até mesmo quando reconhecemos alguma culpabilidade, minimizar mesmo. Ora, nos comparando com outras pessoas que aos nossos olhos, que aos seus olhos, são piores do que você. Ora, comparando a sua pequena falta, entre aspas, porque é assim que temos a tendência de tratar as nossas faltas. Não, minha pequena falta, ela pode ser comparada com as grandes boas obras que eu realizo. São discursos do tipo: eu posso até falhar em tal coisa, mas posso até estar errado nisso, mas nesse outro ponto eu estou correto. E isso me torna justo. Meus irmãos, a obviedade desse texto é tão difícil para nós. Tão difícil. Vou repetir. Tão difícil. Que faz com que Jesus, em todo o Pai Nosso, ele vai ter que ressaltar novamente este mesmo ponto quando acaba a oração. Vamos para o verso 14, 15. Um irmão pode ler para nós? Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. O texto é tão complicado para nós humanos, pecadores, que em todo o Pai Nosso, Jesus termina a oração e ele vai de novo voltar nesse ponto. E me parece, então, aqui um ponto central que tem relação com a própria motivação do Evangelho. Um Deus santo que deseja perdoar pecadores
mas que na sequência disso espera alguma coisa desses pecadores. Coisa que antes eles não poderiam fazer. Não era possível nenhum de nós perdoar qualquer um ou qualquer pessoa que fosse, de verdade, até que o próprio Cristo nos perdoasse. E o que se espera então agora é uma consequência disso. Portanto, nós temos aqui um ponto de tensão. Um ponto de tensão em toda a Escritura. Perdoa-nos as nossas dívidas. Meus irmãos, nós temos aqui o Senhor Jesus, então, querendo, nesse ponto da oração dele, onde as 3 primeiras petições tinham relação com a glória de Deus, e agora as 3 últimas petições vai ter relação com a gente. O Senhor acabou de nos ensinar a pedirmos o pão diário, o pão de cada dia. Vimos na semana passada que esse pão de cada dia, ele tem relação com materialidade, de fato, necessidades físicas da vida, como também necessidades espirituais. Vimos que Cristo é o nosso pão diário. Só que logo na sequência, ele vai agora frisar, além da necessidade do pão, a necessidade do perdão diário. E isso é muito interessante. Ele vai dizer então, para que nós, em nossas orações, e não somente em nossas orações, mas de novo, em nossa vida, partamos sempre desse pressuposto. Uma reflexão interior, diante da palavra, sendo sondados pela palavra, purificados pela palavra. Ao pedido do perdão. É interessante o termo nossas dívidas, porque aqui ele também, na verdade, ele está fazendo uma alusão clara a pecados, as faltas diante de Deus. Só que o termo utilizado, dívida, aqui é um termo econômico. De fato, no grego, é um termo financeiro, econômico. Perdoa as nossas dívidas, é a primeira parte dessa petição. E aí vem a segunda parte, assim como perdoamos os que nos devem. Então é interessante que aqui no Sermão do Monte, nesse trecho, há uma percepção textual, financeira, envolvida. E logo na sequência, tem o texto dos juramentos. Eu expliquei isso. Não sei quantos vão lembrar que nós tínhamos a forma como o discípulo deveria viver, não é? Ou, na verdade, o que ele não deveria fazer. Quem lembra? Vamos lá, sem colar. Ele não deveria jurar, não deveria orar como os hipócritas e não deveria dar esmolas, ou o que Jesus faz, né? Não faça assim, mas faça assim. Né? Não dê esmola assim, dê esmola assim. Lembram disso? Então nós temos nesses 3 pontos de Jesus. Se você tiver dificuldade com o que eu estou falando, basta olhar para o seu texto bíblico. Você vai entender o que eu estou falando. Olhe para o que está antes e depois do Sermão do Monte, você vai entender, do Pai Nosso, que você vai entender o que eu estou falando. Nós temos esmolas, oração, Pai Nosso, juramentos. Esmola, oração e juramentos possuem uma mesma estrutura. E a oração do Pai Nosso foi colocada aqui por Mateus bem no meio do Sermão do Monte. Bem no meio. Quando você termina essa estrutura do juramento, qual o texto que vem na sequência? Só observa. Mas vai ser um texto que tem relação com finança. Observaram isso no texto de vocês? Vai ser um texto em que ele vai trabalhando, até que por fim ele vai dizer, não dá para servir a 2 senhores. Então é muito interessante como o Senhor Jesus está começando um preâmbulo disso aqui. Só que aqui no Pai Nosso, Jesus ele está utilizando o termo financeiro exatamente para nos incomodar. A questão aqui não é financeira. A questão aqui é falta, é pecado.
Mas ele está dizendo, você conseguiria perdoar uma pessoa que te deve dinheiro? Se você já sente dificuldade com isso, dificuldade muito maior é perdoar quem pecou contra você. E o desafio é, o seu pecado pessoal é menor do que o dele? Você tem coragem, de verdade, de afirmar diante de Deus que você é menos pecador do que qualquer outra pessoa? Que o seu pecado é menor do que de qualquer outro? Você tem coragem realmente de afirmar que você merece uma punição menor do que outra pessoa? Se você tem coragem de afirmar isso, você é da escola farisaica. Porque dentro da escola farisaica, dos fariseus, é que vai ser ensinado que, se você for uma pessoa boa e cumpridora dos seus deveres, Deus irá levar isso em consideração. Não. Na escola de Jesus você não consegue agradar a Deus perfeitamente em absoluto nada. Mas em Cristo, o Cristo que se apresenta como um substituto pessoal. O que é um substituto pessoal? Talvez muitos nunca entenderam claramente essa ideia, não é? Vou dar aqui 2 exemplos. Substituto pessoal. Lembram-se do rei Davi? Sim. Lembram-se do episódio Golias? Sim. Lembram-se que quando Davi derruba o gigante e lhe arranca a cabeça com a espada, os soldados que estavam lá atrás, batendo o joelho de medo, começam a comemorar como se a vitória, como se eles tivessem feito alguma coisa. Vocês lembram disso? Posso te falar uma coisa escandalosa do Evangelho? É que eles estavam certos. Quando Davi se ofereceu como substituto deles, Davi vencendo, eles literalmente venceram em Davi. Muito bem. Jesus é aquele que a palavra de Deus diz, raiz de Jessé, filho de Davi. Para quem não sabe, Jessé era pai de Davi. Então, por isso, Jesus é chamado de raiz de Jessé, por causa da linhagem de Davi. Jesus, da linhagem de Davi, filho de Davi. Jesus se apresenta como um cordeiro substituto. O que é ser substituído? Irmãos, isso é literal. Ser substituído significa que Jesus na cruz trocou de lugar com você. E uma vez que ele foi morto na cruz, e ele era o nosso substituto, ao olharmos para ele, ao contemplarmos a realidade da sua morte na cruz, o que deveria bater nos nossos corações sempre que lembramos disso, porque foi isso que bateu nos corações dos discípulos. Meus irmãos, no coração dos discípulos, inclusive, para os caras acabou. Pedro foi pescar. Acabou. Aquele que disse que ia me substituir morreu. Sabe o que significa? Que se ele morreu, quando eu morrer, eu vou morrer mesmo. Não tem jeito. O que disse que ia resolver o problema não resolveu. Ele morreu. Se ele me substituiu e ele morreu, eu morri. Morri junto. Acabou. Mas 3 dias depois, o substituto se ergue dentre os mortos. E aí, quando eu olho de novo para o substituto, para aquele que eu havia oferecido como sacrifício no meu lugar, e o vejo como João viu lá em Apocalipse, quando ele olha para o cordeiro, e ele vê um cordeiro que esteve morto, mas está vivo, que carrega no seu corpo todas as marcas da morte, mas absurdamente está vivo. Ao observarmos esse cordeiro, o que enche o nosso coração é: o meu substituto está vivo. Então quem está vivo? Eu. Isso é um substituto. É literal. É literal. Diante disso,
dessa realidade do Cristo, precisamos então constantemente termos em mente que não há dívida nossa nenhuma que ele não tenha levado na cruz, mas que a consequência disso será então uma vida, uma nova vida nele, que leve em consideração o fato de que nenhum de nós é mais pecador do que nós mesmos, e que se Jesus pôde nos perdoar, nós podemos, em nome de Jesus. Perdoa-nos as nossas dívidas. Quem nós somos então? Somos pessoas endividadas em relação a Deus. Revela nosso pecado, mas também nos lembra entre quem nós vivemos. E é interessante que não é, de novo, uma ideia singular. Lembra que no Pão Nosso de Cada Dia eu os desafiei e perguntei: você já orou pelo pão do seu irmão? Pois é, como que a gente olharia para esse texto agora? Sabe como? Ao mesmo tempo em que percebemos o nosso próprio pecado, Jesus nos faz perceber o pecado do irmão. Quando o pedido de perdão está no plural. Mas veja, um pedido no plural, que não está levando em consideração o pecado dele e o afastando de mim, mas que está diante do próprio Deus pedindo ao Senhor: perdoa, não somente o meu, mas perdoa o dele. E perceba que a segunda parte do pedido, assim como perdoamos, só pode ser realizada com a primeira parte. Porque a primeira parte não está levando em consideração somente o seu pecado, mas está levando em consideração a seguinte realidade: vivemos entre pecadores, mas em constante pedido diante daquele que se fez sacrifício no nosso lugar. E não somente sacrifício, mas o próprio sumo sacerdote, o próprio mediador. Então, Jesus ele nos chama para uma vida comunitária, e olha que loucura, meus irmãos, isso aqui só Deus podia nos trazer um negócio desse. Mente humana não poderia criar algo tão impossível humanamente de ser realizado, mas somente aquele que move coração, somente aquele que transforma, somente aquele que perdoa pecado, tem a capacidade não somente de nos dar uma visão tão gloriosa do que é o reino dele, do que é viver entre irmãos, mas nos dar toda a capacidade para vivermos nesse reino, onde aprendemos a olharmos uns para os outros, e ao olharmos para o pecado do irmão, e ao olharmos para aquele que nos fere, que nos faz mal, que nos machuca, nos chateia, ao olharmos para aquele que nos leva a querermos nos justificar, ou queremos nos defendermos, mas olharmos para ele e dizer: perdoa-nos, porque não é mais a prática ou aquele pecado daquele irmão que o define. E é muita loucura isso. Uma loucura santa. O irmão mentiu para você. Você descobriu claramente que o irmão mentiu para você. Perdoa-nos as nossas dívidas. Significa que esse irmão é um mentiroso? Não. Não é o pecado dele que o define. Não é o pecado dele que faz a nova identidade. Não significa que nós, como comunidade cristã, diante do Senhor, não iremos observar as ordenanças da palavra de Deus quanto à disciplina em relação ao faltoso. Vocês estão me entendendo? Toda falta receberá sua disciplina se não houver arrependimento.
Esse, inclusive, é o padrão presbiteriano de lidar com o pecado consumado, praticado, mas não arrependido. A disciplina, ela é dada ao faltoso que não se arrepende, ou seja, um rebelde. A esse vem a disciplina. Mas a disciplina, primeiro, ela vem em amor, por amor. Segundo, não com o objetivo de humilhar ou expor, mas com o objetivo de trazer contrição, arrependimento e restauração. Terceiro, não tratando o indivíduo, o adjetivando pelo seu pecado. Porque a loucura do Evangelho vai nos levar a olhar para ele e dizer: santo pecador. Que loucura, né? Santo pecador, arrependa-se. Eu sou um mentiroso, eu sou um ladrão compulsivo, meu irmão, em Cristo. Se você ama o Senhor te libertou disso. Ele te libertou não somente da punição do teu pecado, mas ele te libertou do poder que esse pecado tinha sobre você. Então você precisa se arrepender e entender que nesta comunidade, uma vez que você dê toda a prova de arrependimento bíblica, você nunca será tratado como um ladrão. Nunca será tratado como um adúltero. Nunca será tratado como um mentiroso. Se é que, de fato, há arrependimento e fé no Senhor Jesus. Você está entendendo o ponto? E você está, então, agora dentro de uma comunidade, observando ao seu redor e não perdendo a realidade. Meus irmãos, é por perder essa realidade de uma comunidade de pecadores, e aí eu repito, é uma comunidade que só se repete na máfia. Sendo que na máfia eles não se arrependem. Muitos se tornam desigrejados. Muitos se tornam cínicos com a fé e com a igreja. Porque perderam de vista o fato que a igreja se trata de uma comunidade que tem uma constante oração. Perdoa-nos as nossas dívidas, porque isto é quem nós ainda somos, mas não haveremos de ser num tempo futuro e definitivo, quando o Senhor Jesus voltar e consumar definitivamente todo o nosso pecado, pondo a própria morte debaixo dos seus pés e a aniquilando no lago de fogo. Mas enquanto isso não acontecer, meus irmãos, essa é a nossa oração. Onde a partir dela eu já não me decepciono com a igreja. Tem pessoas que dizem assim: não, você não pode se decepcionar com Jesus. Como se pudesse se decepcionar com a igreja. A igreja é o corpo de Jesus. Como é que é isso? Isso não existe. Você pode se decepcionar com questões locais. Olha, aconteceu algo grave, não trataram da maneira correta, entendi que não foi bíblico e decidi procurar outra comunidade de fé. Amém. Você não se decepcionou com a igreja. Você percebeu que não agiram biblicamente como deveria e preferiu, então, procurar um outro lugar. É diferente. Essa primeira parte do pedido nos faz percebermos que não estamos sozinhos nessa jornada. Nos faz percebermos que os nossos pecados, por mais ocultos que sejam, deixa eu te falar uma coisa, você não está sozinho. Não é só você que pensa o que você pensa. Não é só você que deseja o que você deseja.
A grande questão é como você lida com isso. E a questão maior ainda é como você está envolvido dentro de uma comunidade de homens e mulheres, santos pecadores, que em Cristo continuam proclamando perdão de pecados pela fé no Cordeiro de Deus que os leva. Porque se você vive então numa comunidade que a vida e o anúncio dessa comunidade está centrada nesse Cordeiro, você, ao se permitir se envolver com essa comunidade, vai aprender e entender gradativamente que você vai ter um ombro amigo aqui para chamar um canto, confessar, arrependido, receber uma palavra de perdão. E vejam, meus irmãos, isso não é papel exclusivo do pastor. Eu sei que em muitos lugares, pastor é chamado de sacerdote. Num certo sentido, é uma realidade. Mas o povo de Deus é nomeado pelo próprio Deus de povo eleito, escolhido, sacerdócio com sacerdócio real, nação santa com sacerdócio real. Porque nós, entre nós mesmos, temos em Cristo liberdade para ouvir do irmão aflito, contar para ele, relembrá-lo do perdão de Cristo e arrependido, proclamar a ele: você está perdoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você está perdoado. Se você está perdoado, pare de viver como se não estivesse. Pare de pensar que o rumo da sua vida é o rumo de pecador, porque você foi chamado agora a ser santo no Senhor. Comece a viver a partir do padrão da santidade. É aquele negócio assim. Tem gente que fica tão preocupado com o pecado, tão aflito. Já passou por isso? Já viu gente assim? Tão aflito, que não pensa em outra coisa. Que não tira da cabeça. Para de ficar aflito com aquilo que te escravizava porque você foi livre. E se há uma aflição no seu coração, que seja por não ser. Alguém que está andando mais com Cristo. É para ficar aflito? Fique aflito. Porque você ainda não é o que Cristo disse que você vai ser. Santo, como Ele é santo. Deixando para trás o que fica, prossigo para o alvo, que é Cristo. Se eu deixo para trás o que fica, aquilo que me tentava, quando eu menos perceber, não faz mais diferença. E quem te ajuda nesse processo é o povo santo, que em oração anuncia a mesma coisa, ou pede a mesma coisa. Perdoa o pecado do meu irmão. E é interessante porque quando você diz assim para Deus: perdoa o pecado do meu irmão, olha só isso. Olha o padrão da coisa. Pai nosso, celeste, perdoa o pecado do meu irmão, assim como eu perdoo. Eu peço que o Senhor perdoe. Olha que coisa que Jesus fez. Nos colocou diante dele como um padrão. Perdoa as nossas dívidas. Eu não sei se vocês pegaram a ideia. Assim como nós perdoamos aqueles que pecam contra nós. Perdoa meu irmão assim como eu perdoei.
E isso bota a gente num bolo, numa sinuca. Porque a gente está realmente dizendo para Deus: Senhor, como membro da tua nação de sacerdotes, eu estou intercedendo pelo meu irmão. E aí vocês percebem que eu tirei o foco de vocês? Porque a gente sempre é muito ávido para pedir a Deus perdão pelos nossos pecados. Só que o texto é plural. Senhor, perdoa o pecado do meu irmão, porque eu já perdoei. Deus olharia para você. Se não fosse o próprio Deus que tivesse ordenado a gente a orar assim, Deus olharia para a gente e diria assim: como é que é? Perdão? Eu não entendi. Porque agora, nessa oração, você, com toda a vênia, com todo respeito e honra ao Deus Trino, é como se você pegasse Deus, botasse contra a parede e dissesse assim: olha, eu já perdoei, então o senhor tem que perdoar. Mas por que a coisa é colocada dessa forma? Porque a pergunta é: você perdoa? Se na oração você está se colocando como esse padrão, instruído pelo próprio Senhor, na verdade é para que você se torne esse padrão. E é exatamente por isso, meus irmãos, que Charles Spurgeon, comentando esse texto, ele vai dizer o seguinte: a não ser que você perdoe os outros, ao fazer esta oração, você está orando a sua sentença de morte. A não ser que você perdoe os outros, você lê a sua sentença de morte ao repetir o Pai Nosso. Meus irmãos, estamos então diante de uma petição que apresenta a medida da nossa condição espiritual, a medida da nossa saúde espiritual. Temos aqui então um termômetro, uma ferramenta de aferição. Quem eu tenho sido, ou que qualidade de nova criatura eu tenho sido no Senhor durante todos esses anos da minha vida? Vira e mexe, eu apresento para vocês uma ferramenta, não é? Em que você pode se testar. Eis uma. Quando olhamos para as bem-aventuranças, bem-aventurados os misericordiosos, lembram-se? O padrão ou as características do discípulo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Lê isso à negativa. Malditos os que não têm misericórdia. Se bem-aventurado é o que pratica misericórdia, maldito é o que não pratica, porque não receberá misericórdia. Não temos aqui, meus irmãos, uma troca. Estamos diante de Deus, tendo percebido quem nós somos, percebido quem Ele é e onde, com quem vivemos. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, pedindo ao Senhor um coração perdoador. Me parece que esse é o sumo, a essência, é o que está por dentro disso aqui. Porque não é simplesmente, e como talvez tantos de nós durante toda a vida, balbuciamos, babamos a oração apenas como uma repetição pueril,
Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Não. O que nós temos aqui intrinsecamente é, nesse trecho da oração, dá-me um coração que perdoa. Uma vez eu me lembro de alguém falar comigo o seguinte, eu achei até que era brincadeira. Depois eu vi que não era. Da pessoa dizer assim, não, eu luto constantemente, porque eu entendo que eu tenho que perdoar as pessoas, senão eu não serei perdoado. Caramba, fiquei olhando assim para a pessoa. Primeiro eu ri, a pessoa, é sério? Pastor, você não sabe o que é o evangelho ainda, não é? E você não está entendendo que nesse texto, no texto do credor incompassivo que nós lemos também, né, do sujeito, nós lemos o texto no início, a ideia aqui é que um coração que perdoa vai ser uma revelação pública de nova criatura. No entanto, um coração que não perdoa será a revelação pública de que ainda não se encontrou de fato com o Senhor Jesus. Então não quer dizer que agora eu tenho que loucamente me esforçar para perdoar as pessoas, porque senão o perdão de Deus não virá. Você não entendeu nada. E você precisa lembrar algo que eu venho dizendo para vocês há muito tempo, e eu vou repetir hoje. O Evangelho de Jesus não te obriga a absolutamente nada. O Evangelho de Jesus não te obriga a nada. Você não faz nada por obrigação. Porque quem fazia as coisas por obrigação eram os fariseus. O Evangelho de Jesus te transforma. E transformado nele, você passa a amar e fazer o que você não amava. Como eu fico então diante de uma situação em que alguém pecou contra mim e eu não consigo perdoar? Como eu fico diante dessa situação? O fariseu diria, você tem que perdoar. Você é obrigado a perdoar. Senão você não vai ser perdoado. Porque a proposta religiosa do farisaísmo, a proposta religiosa da religião morta, a proposta religiosa gospel, a proposta religiosa desse mundo, dessas igrejas pueris que não apresentam o evangelho que te confronta, será uma proposta de ganhar a simpatia de Deus ao realizar coisas que aparentemente cumprem a palavra. Fez sentido? Entenderam o ponto? É por isso que o fariseu vai dizer, você tem que perdoar, senão você não vai ser perdoado. E aí está aqui hoje, vocês ouviram um pastor louco dizendo, não, você não tem que perdoar. Mas que isso? Então eu não tenho que perdoar. Não, não é isso que eu disse. A Bíblia diz que você tem que perdoar. Porque enquanto de um lado o legalismo, o farisaísmo, a religiosidade morta vai dizer que você tem que perdoar e você é obrigado a isso, mesmo que você não queira. Por outro lado, o liberalismo, o relativismo, a religião agora fácil, a religião do oba-oba, vai dizer assim, meu irmão, não se preocupe, fique confortável. O irmão pecou contra você? Pecou. Então, se ele não vier até você, tá tudo bem. Te aconselho até a mudar de igreja. Por quê? Porque você indo para uma igreja em outro estado, aí que o irmão não vai te procurar mesmo. E tu fica em paz. Você não precisa se dispor ao perdão, tá tudo bem, você não quer mesmo.
Não é isso que Jesus está dizendo. Mas quando nós olhamos, então, para o padrão do Evangelho, nós olhamos para um Deus santo, 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 que é ofendido por criaturas à sua imagem e semelhança. E que mesmo ofendido, olha para o ofensor e não fica esperando o ofensor vir pedir perdão. Porque o ofensor é um inimigo. O ofensor é um inimigo do Senhor. Ele faz tudo que é necessário para transformar esse inimigo em amigo, se inclinando para aquele que o ofendeu e lhe entregando todas as ferramentas necessárias para que ele se arrependa. E arrependido, ele se torna amigo. E se tornando amigo, é perdoado e anda junto com Deus para sempre. Portanto, esse é o padrão de perdão entre irmãos. Em primeiro lugar, não é fazer o que você não quer, mas é entrar num embate com o Senhor. E eu já usei essa metáfora várias vezes, gosto dessa metáfora de Jacó, na sua luta com o anjo, onde ele se atraca num jiu-jitsu com o anjo, dizendo: não lhe permitirei sair do meu lado enquanto a minha situação não for mudada. E a prova de que a situação é mudada é que Jacó sai mancando para o resto da vida, mas com outro nome. É entrar no embate com o Senhor, que o Senhor supra a minha incapacidade de conseguir perdoar tal situação de tal pessoa e me leve a me inclinar como teu filho se inclinou para mim enquanto eu ainda era inimigo, a me inclinar para aquele que me deve, que tem pecado contra mim, e oferecendo toda a possibilidade de perdão. E é interessante que quando olhamos para esse padrão bíblico, também não é simplesmente assim, o Senhor se inclina para nós e diz assim: meu filho, você... olha aí. E aí a gente fala assim: Senhor, eu pequei, vacilei. E aí Deus fala assim: não, está tudo bem. Não, meu irmão, não está tudo bem. O perdão, ele não é dado de graça. Ele é dado por graça. Porque o Senhor diz: irmão, não está tudo bem não, mas preste atenção. A tua falta foi paga no meu filho. Se apropriando dele para a tua vida, estaremos em paz, porque não haverá mais necessidade de justiça sobre você. Como aplicamos isso em relação àquele que faltou contra nós? Não é simplesmente chegar para a pessoa e falar: olha só, eu quero te perdoar, porque olha só, vamos esquecer, está tudo bem. Não, é você levar a pessoa a considerar de fato a gravidade do mal que ela fez contra você, a confrontando. No amor, óbvio, mas há a necessidade. Vocês já viram alguém se arrepender sorrindo, meus irmãos? Você já se arrependeu de alguma coisa dando gargalhada? Ninguém se arrepende sorrindo. É por isso que o apóstolo Paulo vai falar sobre a necessidade de levarmos ao irmão a busca por uma contrição que vem do Senhor. Porque é na contrição, é na tristeza que se percebe a gravidade do mal realizado, e percebendo a gravidade do mal realizado, há arrependimento. Mas sempre que você fala para a pessoa: está tudo bem, você não está amando essa pessoa, porque ela vai cometer a mesma coisa, o mesmo problema. Porque você não a levou a considerar o mal realizado contra determinada situação e simplesmente barateou a graça. Barateou o perdão.
Quem são as pessoas que você precisa perdoar hoje? E não é uma pergunta retórica. Quem são as pessoas que você precisa perdoar hoje? Dentro da sua família. Dentro da sua igreja. Quem são as pessoas que você vai precisar abrir mão da sua glória, se inclinar humildemente para aquele que te ofendeu, apresentar a ele a dor que ele lhe causou e oferecer o perdão mediante arrependimento? Porque sabe aquela história também, eu tenho que perdoar todo mundo? Não. O padrão bíblico é, perdão é dado com arrependimento. Se não há arrependimento, não há perdão. O não perdão para quem não se arrepende é prova da nossa parte de zelo com a própria pessoa. Porque ela precisa sentir, de fato, que ela está em pecado. Por isso que num caso em que o sujeito peca na igreja e decide não se arrepender, a disciplina final é a exclusão. Por quê? Porque não amamos? Porque queremos o mal da pessoa? Não. É porque essa pessoa não haverá de experimentar mais raios e flashes da graça no nosso meio, enquanto não se arrepender. Quem você precisa perdoar, meus irmãos, antes de sair por essas portas? Quem você precisa perdoar antes de participar da refeição do perdão e da comunhão? Quem você precisa perdoar antes de participar da refeição do perdão e da comunhão? Não há nada que essa pessoa possa ter feito a você que não tenha feito primeiro ao Senhor Jesus. Tem nada. E aqui, uma fala do pastor John MacAllister. Você foi mal compreendido? Você foi mal compreendido? Cristo foi muito mais. Você foi ferido? Cristo foi mais. Você foi traído? Cristo foi mais. Você foi abandonado? Cristo foi mais. Você foi rejeitado? Cristo foi mais. Você foi passado para trás? Cristo foi mais. Não há nada que você tenha que perdoar que Cristo já não tenha sofrido muito mais. Uma aplicação puritana para a vida de vocês. Os puritanos tinham a prática de todos os dias, ao final do dia, antes de se deitar, tendo feito seu culto familiar, mentalmente repassar o dia, desde a hora que ele acordou. E enquanto repassa o dia, ele busca aquela falta e aquela falha que ele deixou para lá, que ele não confessou, e confessa diante do Senhor. E após isso, antes de dormir, ele conta o evangelho para ele, crendo que ao fechar os olhos, se ele abrir no outro dia, nesse mundo estará com Deus. Se ele não abrir neste mundo, mas abrir no outro mundo, estará com Deus, porque os seus pecados estão perdoados. E é com essa convicção que eles tratavam a sua comunidade de fé.
homens e mulheres, santos pecadores, que no Senhor buscam e alcançam graça e misericórdia, que perdoa todo pecado. Vamos fechar os nossos olhos, vamos ter um breve momento de silêncio e oração. Peço